Olá! Nesta edição do Inteiro Teor, vamos falar sobre a participação de candidatos casados em concurso da Marinha do Brasil. E trazemos também questões envolvendo contas bancárias. Justiça entende que restrição à participação de candidatos casados em concurso do Colégio Naval ofende o princípio da isonomia. TRF1 determina que banco indenize, por danos materiais e morais, correntista prejudicada por falha de segurança. E mais, sem a comprovação de qual percentual depositado em uma conta conjunta pertence a determinado titular, o dinheiro de todos pode ser utilizado para quitar dívida fiscal contraída por um deles. Fique com a gente! O Colégio Naval é a principal porta de entrada para uma carreira na Marinha do Brasil. Mas restrições impediam a inscrição de alguns candidatos. A Justiça Federal teve que ser acionada para garantir isonomia. Foi em Lisboa, Portugal, que em 1782 a Rainha Maria I criou a Academia Real de Guardas Marinhas. 26 anos mais tarde, em 1808, os cadetes desembarcaram no Brasil junto com a família real portuguesa. 239 anos depois, o Colégio Naval da Marinha do Brasil é a instituição militar de nível médio de preparo dos jovens que tem como objetivo entrar no corpo de aspirantes da Escola Naval, instituição de ensino superior, e assim chegar a ser um oficial da Marinha. Ao longo desse tempo, o colégio passou por mudanças, porém ainda mantém tradições e regras de séculos anteriores. Uma delas é a proibição da inscrição de mulheres e candidatos casados ou em união estável no concurso público que seleciona quem vai participar do curso de formação de novos militares. Por conta disso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça. No caso das mulheres, a Marinha do Brasil assinou um acordo para retirar do edital a restrição considerada discriminatória. Já em relação aos candidatos casados ou em união estável, o assunto precisou ser definido na Justiça Federal aqui em Brasília, que determinou a extinção da norma. Na sentença, o juiz federal, Renato Borelli, reforçou que a restrição ofende o princípio constitucional da isonomia, ao deixar de tratar todos como iguais perante a lei. Ele afirma: inexistindo previsão em lei ou fundamento razoável que justifique o óbice, tenho por demonstrada a ilegalidade, razão pela qual acolho o pedido. Com a decisão, o site oficial do Colégio Naval já providenciou as mudanças no item Principais Requisitos. Em um dos trechos, inclusive, afirma que o candidato não pode ter filhos ou dependentes, exceto cônjuge ou companheira, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval. Para o advogado Paulo Cury, especialista em legislação militar, uma decisão acertada. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, homens, mulheres. Então, na verdade, o que o Colégio Naval está fazendo com esse acordo com o Ministério Público, que é importantíssimo, é fazer o cumprimento, é dar cumprimento à Constituição. Vamos fazer um intervalo agora. Na volta, você vai ver. Correntista prejudicada por falha de segurança em movimentação financeira ganha direito à indenização. E ainda, valores depositados em conta conjunta por um dos titulares pode ser utilizado para pagar dívida fiscal contraída pelo outro. Aguarde só um instante, a gente não demora. Com a pandemia, os brasileiros passaram a realizar mais operações financeiras pela internet, o que levou a um aumento no número de fraudes e de crimes durante essa movimentação. Mas será que os bancos estavam preparados para esse aumento? O TRF1 reconheceu o direito de uma cliente à indenização depois que ficou comprovado que houve falha de segurança por parte do banco. Acompanhe comigo.
Os golpes financeiros estão no topo da lista dos cybercrimes mais frequentes durante a pandemia. Os dados são do Laboratório de Cibersegurança da PSAF, que desenvolve aplicativos e ferramentas para dispositivos eletrônicos. Segundo o levantamento da startup, no primeiro trimestre de 2021, foram registradas mais de 1.600.000 detecções somente no Brasil, o que representa uma média de mais de 17 mil ataques ao dia. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, no período de quarentena, as instituições registraram aumento de 80% nas tentativas de ataques dos chamados phishings, e-mails que carregam vírus ou links e que direcionam o usuário a sites falsos. O golpe do falso motoboy teve aumento de 65% durante o período de isolamento social. Já os golpes do falso funcionário e das falsas centrais telefônicas cresceram 70%. Ricardo de Freitas Carvalho, advogado especialista em direito do consumidor, explica a que se deve esse aumento. Isso decorre por conta do grande aumento de acesso dos clientes das instituições financeiras aos canais digitais. Também decorre por conta do vazamento de informações pessoais, tais como o endereço da residência, o número de telefone, o número da conta dos clientes das instituições financeiras. Há casos em que a restituição dos valores desviados das contas é feito após procedimento administrativo nos bancos. Em outros, porém, é preciso acionar a justiça, como em algumas hipóteses de falha de segurança. O extravio de cheques de uma cliente da Caixa Econômica Federal em Anápolis, Goiás, é exemplo disso. Depois de ter o pedido de indenização por danos morais e materiais negado em primeira instância, ela apelou ao TRF da Primeira Região, alegando que ficou impossibilitada de pleitear os direitos de recebimento do valor da venda de um estabelecimento comercial, porque, por erro do banco, o cheque sem fundo que garantia o cumprimento do contrato foi indevidamente entregue a outra pessoa. O recurso foi analisado e acolhido pela 6ª turma do tribunal, que condenou o banco a pagar R$5 mil a título de indenização por dano moral. No voto, seguido à unanimidade pelos demais membros do colegiado, o relator, juiz federal convocado Rafael Paulo Soares Pinto, destacou jurisprudência no sentido de que a falha na segurança legitimamente esperada pelo correntista, decorrente da ausência da adoção de medidas preventivas de fraudes praticadas por terceiro, com movimentação indevida dos valores e títulos do consumidor, caracteriza dano moral presumido, pois o prejuízo ultrapassa o caráter financeiro para invadir a esfera moral do indivíduo. Na avaliação do especialista em direito do consumidor Caetano Caltabiano, do escritório Borda e Santos Advogados, a decisão foi acertada. Ficou evidenciado na hipótese daquele processo a evidente falha na prestação de serviço da instituição financeira que, confiada pelo consumidor na guarda da sua cápsula de cheque, extraviou a referida cápsula e, pelo que consta do processo, entregou para um estranho aquela cápsula, impedindo com que esse consumidor pudesse cobrar o cheque não pago. Então, ensejou, por isso, indenização por danos morais em um valor razoável para o consumidor, a fim de reparar os danos aos seus direitos de personalidade sofridos em decorrência na falha na prestação dos serviços da instituição financeira. Especialistas avaliam que a decisão do TRF da Primeira Região é um exemplo de que a ocorrência de falhas de segurança na movimentação financeira do cliente pode gerar indenização por danos morais, além da reparação material, mesmo quando os danos morais sejam presumidos. O consumidor deve ser indenizado não só pelo prejuízo material que ele sofreu, mas também pelo prejuízo moral. E prejuízo material seria o quê? Seria exatamente aquele valor que foi eventualmente sacado da sua conta de uma forma indevida, mediante atuação criminosa. E o dano moral é aquele dano que extrapola os bens materiais, que está dentro dos direitos de personalidade do consumidor e deve ser analisado caso a caso. E o que fazer caso você se depare com uma movimentação financeira estranha na sua conta? Aqueles clientes que, por uma infelicidade, se tornem vítimas de movimentações financeiras fraudulentas em suas contas, tem a obrigação de comunicar imediatamente à sua agência bancária e contestar aqueles lançamentos feitos na sua conta corrente. E além disso, esses consumidores eles devem demonstrar sua boa-fé e registrar um boletim de ocorrência na polícia para documentar o delito cometido por terceiros
nas operações bancárias. E agora, o assunto é conta conjunta, uma modalidade destinada a duas pessoas que pode ser administrada sem problemas se existir uma relação de confiança e de responsabilidade entre os titulares. Mas é importante que os donos saibam que podem ser responsabilizados juntos, inclusive com um bloqueio de valores, por dívidas fiscais, conforme entendeu o TRF1. Você já teve ou tem conta conjunta? Optei por não ter, porque eu prefiro resolver minhas coisas sozinha, e as contas, tudo que entra, que sai, passa por mim. Eu nunca tive conta conjunta. Banco é uma coisa muito complicada. Os dois têm que ter um controle muito grande, porque senão um acaba atrapalhando o outro. Se um entende menos, você acaba prejudicando, na realidade, o companheiro. Aqueles que têm a conta compartilhada pensam na facilidade de movimentar os recursos caso um dos titulares esteja impossibilitado. Eu resolvi fazer minha conta conjunta com a minha esposa, porque na minha ausência ou na impossibilidade, ela resolve tudo para mim. Como eu sou uma pessoa idosa, então fica a conta conjunta. São dois tipos de contas conjuntas. Solidária, tipo mais indicado para casais e familiares, vale para saques, pagamentos e transferências e não exige autorização dos demais titulares da conta para esses serviços. E a conta não solidária, ou simples, mais utilizada por sócios e não permite que um titular tenha passe livre para fazer determinada transação financeira. É necessário o consentimento de todos para a realização de movimentação bancária. Essas vantagens vêm acompanhadas de responsabilidades. Exemplo disso é a decisão do TRF1 de manter o bloqueio da conta conjunta de um casal por dívida fiscal de um dos titulares, no valor de pouco mais de R$24 mil. Marido e mulher haviam conseguido a liberação de metade da quantia bloqueada, porque a esposa não era parte da execução fiscal. E, em juízo, alegou que o valor seria impenhorável, pois viria de seu salário. A União apelou, afirmando que o homem não demonstrou que metade da quantia bloqueada provinha do recebimento de salário pela esposa e que os correntistas de conta bancária assumem responsabilidade solidária pela emissão de cheques e pela gestão do saldo da conta. Ao julgar esse recurso, o relator, desembargador federal Hércules Fajoses, destacou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido. Segundo o magistrado, o STJ reconhece a possibilidade de bloqueio da totalidade da quantia depositada em conta bancária conjunta, ainda que apenas um dos depositantes conste como responsável pela dívida executada. A natureza da conta corrente conjunta revela, em regra, a intenção firmada por seus titulares de abdicar da exclusividade dos valores depositados, porquanto a movimentação do numerário é realizada conjuntamente. Esse especialista em direito tributário explica os casos em que situações como essa podem ocorrer. O Código Tributário Nacional, ele estabelece que a solidariedade em matéria tributária ela deve ocorrer apenas em duas hipóteses. Ou quando há expressa previsão legal, ou quando se demonstra que ambos os sujeitos têm um interesse comum na mesma situação que dá aso, que dá surgimento ao fato gerador, ou seja, ao fato que cria a obrigação de pagamento daquele tributo. Para o advogado, decisões como essa são um alerta para quem compartilha contas bancárias. Então o ponto fundamental é exatamente esse, você avaliar se há como demonstrar documentalmente, né, qual o percentual daquela conta ela de fato é de titularidade de uma pessoa e o quanto que é de titularidade de outra pessoa. O Inteiro Teor termina aqui. Você encontra mais notícias da Justiça Federal da Primeira Região no nosso portal e também nas redes sociais do TRF1. Obrigado por sua companhia e até a semana que vem.